Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith se qualifica como um mártir, será? O martírio de Joseph Smith, vamos dar uma olhadinha nesse assunto. A gente já falou, né, no episódio passado sobre como as coisas aconteceram, mais ou menos. A gente já tinha falado, acho que também naquele episódio da Palavra de Sabedoria, que eles levaram umas bebidinhas para a prisão, cigarro. A gente já viu então que eles levaram armas, tinham as bengalinhas. Já vimos quem estava lá na prisão. Mas a gente deu uma focadinha no episódio anterior sobre aquela questão de vou para a prisão como um cordeiro vai para o abatedouro, que é 100% o que a gente acredita na igreja. Pensando rapidamente aqui, eu tava... Tá, né? Quem que passou por martírio? O próprio Jesus Cristo. Cara, eu não consigo comparar nem um pouco a situação de Joseph Smith com de Jesus Cristo. Por exemplo, o pessoal foi pegar Jesus Cristo, Pedro ficou bem boladão, até tirou a espada, cortou a orelha do cara. O que Jesus Cristo fez? Colocou a orelha de volta e mandou Pedro parar de grosseria. Não vi nenhuma relutância de Jesus Cristo, nem deu tiro em ninguém, nem nada. Então, será que isso caracteriza um martírio? Não sei, vamos dar uma olhada. Chat GPT aqui, vamos dar uma olhada. O martírio refere-se a um sofrimento extremo, ok? Ou sacrifício pessoal, tá? Muitas vezes em nome de crenças religiosas, políticas ou ideológicas. Caracteriza-se por uma disposição voluntária para suportar dificuldades, torturas ou até mesmo a morte em defesa de princípios, valores ou convicções profundas. O conceito de martírio está enraizado na ideia de resistência diante de opressão ou injustiça, simbolizando coragem, dedicação para uma causa maior. Cara, não, eu acho que até que tá dentro, talvez esteja dentro, sim. Não vi nada falando, assim, né, falou aqui sobre você tá num, como que chama aqui, cadê? Voluntário, né, disposição voluntária para suportar dificuldades. Tá, não falou nada sobre, você não pode revidar, embora, o termo fica meio amplo. Pedi aqui pro chat GPT. Me diz aí 10 nomes de pessoas que são consideradas mártires aí na história. Joana d'Arc, ok, eu já tinha até... Quando eu pensei em mártir, eu pensei Jesus Cristo, depois eu pensei Joana d'Arc. Outros... eu também tinha pensado Martin Luther King, mas tá aqui na ordem... Deixa eu ver, que ordem que é essa? Não segue nenhuma ordem. Joana d'Arc, Mahatma Gandhi, sim, pra quem não sabe, ele morreu, levou um tiro, né? Levou um tiro, será? Ele foi morto por um cara, ele defendia a ideia... Né, no país dele, e parece que tinha uns radicais que não gostaram muito da ideia dele e mataram ele. Beleza, Martin Luther King, sim. Nelson Mandela, ok. Eu não sei se o Nelson Mandela foi morto, eu sei que ele foi preso. Eu não sei se ele foi morto. Ele passou 27 anos na cadeia, cara, isso é uma vida. Tá, mas tá considerado como mártir, ok. Thomas More, nunca ouviu falar. Já ouvi falar sim, só que eu não sei muito, não li muito sobre o assunto. Dietrich Bonhoeffer, sei lá como é que é esse nome, é um teólogo alemão. Crítico do nazismo, falei a palavra aqui.
Sócrates, acho que a gente já falou lá na segunda temporada, que a gente falou sobre a caverna, a história da caverna, a gente falou sobre Sócrates, né? Ele foi morto também pelas ideias revolucionárias dele. Maximiliano Kolbe, não ouvi falar. Hipátia, 300 anos depois de Cristo. Eu já tinha ouvido falar também, só que eu não li muito sobre o assunto. Ela foi uma filósofa, matemática, astrônoma grega. Foi assassinada pela multidão. Sim, já tinha ouvido falar dela. E Oscar Romero. Então é isso. Dos 10, 5 eu já tinha ouvido falar. 2 são mulheres. Aqui, os 10 principais exemplos de mártires para vocês. Não tem nem Jesus Cristo incluso, nem Joseph Smith. Tô dando uma olhadinha aqui, é uma publicação no Investigações Sud. A publicação é sobre a morte de Joseph Smith, né? Por que Joseph Smith não se qualifica como um mártir? Ela vai levantar a argumentação dela. Então, ela pega o Webster Online, que é um dicionário, e explica o que é mártir. A gente já viu aqui no Chat GPT. As 3 principais definições que ela levantou ali é uma pessoa que sofre voluntariamente uma morte. Segundo, é uma pessoa que sacrifica algo de grande valor, né, por causa de um princípio. E o terceiro é vítima, especialmente um grande ou constante sofredor. E ela escreveu: nenhuma dessas definições se aplicam ao caso de Joseph Smith. Eu não sei, talvez se aplique. Eu acho que talvez se aplique. A questão de sofrer voluntariamente a morte ou uma pena, talvez não se aplique mesmo. Geralmente ele fugia, né? Ele fugia para não ser preso. Bom, esse caso de Carthage, Joseph e Hiram, eles se entregaram voluntariamente. A gente sabe de várias ocasiões que eles estavam sempre fugindo da justiça. Teve algumas vezes que eles se entregaram também voluntariamente, mas era aquilo, não dava em nada, né? Nunca dava em nada. Muitas vezes ele pagava ali uma fiança de quinhentão, alguma coisa assim, e era liberado. Dessa vez em Carthage, o pessoal estava mais furioso, se juntaram e acabaram Joseph e Hiram tendo um final diferente do que aconteceu até então na vida deles. Então, sim, eu imagino que ele se entregou voluntariamente, achando que ia acontecer igual sempre aconteceu. Não dá em nada, ele ia sair. Então, não acho. Ele talvez considerava a possibilidade de morrer, mas provavelmente não contava que realmente isso fosse acontecer. Se ele contasse, provavelmente não ia se entregar. Então, assim, um mártir se entregando como uma ovelha para o matadouro como Jesus Cristo? Não acho mesmo. Não se aplicaria nesse caso. Mas, de qualquer forma, ele se entregou voluntariamente à justiça. E foi, digamos, teoricamente injustiçado ali. Justiça com as próprias mãos. Lembrando que não estou defendendo, né? A gente já fez muito episódio sobre ele. E eu sei que sim, ele cometeu muita injustiça, muita coisa ruim. Eu estou dizendo que o que aconteceu, né? Ele não sofreu as penas legais do país, né? Foi feito justiça com as próprias mãos. O segundo tópico ali que foi citado, que ele sacrifica algo de grande valor, né? Ou até a vida por causa de um princípio. Eu não acho que ele sacrificou a vida, foi tirada dele. Se ele soubesse, talvez ele não teria se submetido a essa situação. O terceiro tópico que fala é vítima em grande e constante sofrimento. Eu acho que sim, mas ele procurava também. Eu acho que sim, ele era uma vítima em constante sofrimento, mas era mais a questão de colhendo o que ele estava plantando. Por exemplo, né, o cara ia casar com a mulher de outros caras, sem o consentimento dos caras, dizendo ainda que Deus mandou com uma espada, coisa boa não iria resultar, né? A investigadora comenta aqui, olha, não, ele não foi mártir, né, isso aí não se aplica a ele. Ele estava na prisão, mas vamos ver o porquê. Falou, por quê? Porque ele ordenou a destruição ilegal de uma imprensa, que é o Nauvoo Expositor, e também todo o local que tinha publicado esse jornal. Interessante, não ouvi falar sobre isso. Expondo o segredo de Joseph, que era a prática ilegal da poligamia, né, as sombras do governo.
O segundo motivo dele ser preso, então, o primeiro motivo, né, tacou fogo lá no pessoal da Nauvoo Expositor. Segundo motivo, para evitar a prisão por ter feito isso, ele ilegalmente organizou uma milícia, que era a Legião de Nauvoo, para evitar a entrada da justiça no estado para prender ele. Então aqui, ó, a gente tá vendo assim que voluntariamente não foi. Foi mais como não tinha escapatória. E o terceiro motivo aqui que colocaram que ele foi preso, eu não diria que seria bem um motivo, mas é uma coisa interessante, eu não ouvi falar e eu ia achar interessante de ler sobre isso. Quando a prisão dele parecia iminente, Joseph fugiu do estado. Ele foi persuadido a retornar e enfrentar a justiça quando a esposa e amigos chamaram ele de covarde por fugir. Cara, a gente sabe que ele já fugia. Nossa, cara, é chatão mesmo saber que o cara só veio e só se entregou porque, né, o ego dele subiu quando chamaram ele de covarde. Então quero frisar aqui que eu ainda não sei onde é que tá a fonte sobre isso, mas não duvido que possa ter acontecido sim. Outro motivo também que eles colocaram aqui, enquanto na cadeia de Carthage ele permitiu que 2 armas de fogo fossem entregues para sua proteção. Mártir não revida, mas escolhe morrer por suas crenças. Sim, então mais uma coisa ilegal que ele estava fazendo é adquirir arma de fogo enquanto ele estava preso. A investigadora colocou aqui, mártires não revidam, mas escolhem morrer por suas crenças. Cara, eu não sei. Mártir não revida? Não li nada sobre isso. Mas assim, teoricamente, a imagem que eu tenho quando eu penso num mártir é uma pessoa pacífica. Não sei se isso representa a definição da palavra. Como a gente viu, né, essa definição ela tá um pouco ampla, então não dá para deixar assim muito fechado o que a gente quer que essa palavra signifique. Senão a gente cai naquele mesmo erro que a gente faz quando a gente é membro da igreja e começa a determinar as coisas bem delimitadas como devem ser. E às vezes aquilo não está escrito em lugar nenhum, não faz sentido. Outro argumento que ela levantou é que enquanto ele estava na prisão, ele mandou o comandante do exército dele, o Jonathan Dunham, para vir marchar até a prisão para resgatar eles. Isso aí não é uma coisa que mártir faz. Outro ponto, Joseph atirou em 3 caras enquanto ele estava ali na cadeia, então também é uma coisa complicada. Olha o que ela escreveu. Essa versão foi contada e detalhada por John Taylor. Então quem estava contando a história lá no episódio anterior, que eu estava meio na dúvida, era o John Taylor mesmo. Bom, e a finalização dessa ideia que a investigadora coloca, ela fala assim, ó, Joseph não morreu por suas crenças religiosas ou princípios nobres. Ele foi assassinado por uma multidão vigilante e indignada por causa de suas numerosas ofensas contra a lei e a sociedade, como a poligamia, a poliandria, a destruição do Nauvoo Expositor. Portanto, Joseph não foi um mártir. Bom, eu não consideraria Joseph mártir, mas pelo contexto que eu tenho, mas eu entendo também, tranquilamente, um membro da igreja entender Joseph como um mártir, porque dentro do contexto que eles têm como membro da igreja, faz todo sentido sim que ele seja um mártir. Tem um comentário interessante aqui no blog Investigações Sud. Se vocês quiserem, pessoal, sempre dá uma olhadinha lá, porque geralmente é de lá onde eu tiro a base dos meus estudos. Aí eu vou checando, né, documentos originais, vou checando outros sites também. Mas tem um carinha ali que comentou uma coisa nessa postagem. Ele falou assim, ó, o termo mártir é uma palavra grega que significa testemunha. Cara, eu entrei aqui agora no ChatGPT e o cara tá certo mesmo. Falei, cara, como que mártir vem da palavra grega testemunha? Pior que vem mesmo. Vamos continuar aqui. Muitas testemunhas antigas de Cristo morreram por causa de suas crenças, levando uma posterior identificação da palavra com alguém que morre por uma causa. Tá, então talvez mártir começou com a ideia de uma pessoa que é testemunha, que é o parceiro ali, os amigos de Jesus Cristo, estão defendendo as ideias, aí de repente por conta deles terem morrido por essa causa, também associaram essa palavra a isso. Tá. Mas ele citou ali, ó, mas uma pessoa não precisa morrer para ser um mártir. Faz sentido, imagino que sim. Por exemplo, é o caso do Nelson Mandela. Eu dei uma conferidinha aqui, realmente, eu achava que ele era vivo ainda, mas na verdade ele morreu em 2013, 95 anos de idade, cara. Ele teve problema de saúde, né, morreu, sei lá, de idade, 95 anos de idade.
Então é isso. Ele foi um cara que é sim considerado um mártir, eu imaginaria ele como um mártir sim, mas pela questão dele ter sido preso por 27 anos da vida dele, por causa de uma causa que ele estava defendendo. Então ele não necessariamente morreu por conta dessa causa. Tá bom, então sim, o que o cara tá falando até então tá super ok. Aí o cara comentou ali sobre Jesus, sobre Pedro também cortar a orelha do guarda. E ele falou ali, as ações de Joseph na cadeia eram bem semelhantes àquelas de Pedro no Getsemane. Ele tinha prometido defender seus companheiros até mesmo ao risco da sua própria vida. E manteve sua promessa. Cara, aí nessa parte eu não concordaria muito. Pra mim tava parecendo mais que Joseph queria fugir e ia deixar os companheiros dele lá. Talvez se o irmão dele ainda estivesse vivo, ele ia lutar com os caras. Mas pra mim parecia que ele tava querendo fugir e ia deixar os amigos lá segurando a porta. Dentro do contexto que eu já estudei sobre Joseph, várias vezes ele fugia, né? Tinha um negócio que fugia do controle dele, ele fugia da responsabilidade, né? A questão do banco e de outras situações. Uma outra argumentação que ele fez no comentário foi B.H. Roberts, que é aquele historiador da igreja, não sei se vocês lembram, ele fez um estudo do livro de Mormon, ficou pasmo, porque ele é um membro fiel, assim, nossa, é presidente do Quórum dos 70, então assim, ele ficou bem impactado com o que ele descobriu, mas ele, de qualquer forma, ele foi membro fiel da igreja. Ele que escreveu o History of the Church, né, uma revisão atualizada. E pelo que esse cara comentou aqui, B.H. Roberts, historiador da igreja, não encontrou evidências de que alguém tenha morrido devido à reação de Joseph quando os inimigos atentaram contra a vida dele e de seus colegas. Parte dessa afirmação é derivada somente de relatos orais e não confirmados. Tá, faz sentido. Ele ainda continua ali, ó. Esses relatos chegaram aos ouvidos de alguns apóstolos da igreja, assim como de John Taylor, Parley P. Pratt, que o propagaram. Então ele comenta que Joseph tinha 6 tiros, dos 6, 3 realmente aconteceram, os outros falharam, e dos 3 parece que o que ele falou? 2 pessoas ficaram feridas, mas não se sabe bem se morreram mesmo. Até porque o cara comenta aqui, ó, 3 membros da turba foram feridos e mais tarde acusados diante de um tribunal pela responsabilidade no massacre do profeta e de seu irmão. Interessante, cara, eu ia querer ler sobre esse tribunal aí da turba que atacou Joseph. O que aconteceu, o que eles alegaram, ia ser interessante. E o cara comenta aqui indignado, ninguém foi condenado pelo duplo assassinato, né, Joseph e Hyrum. A história contada era que esses feridos pela escopeta de Joseph teriam mais tarde uma morte terrível devido aos ferimentos que nunca cicatrizavam. É sobre essa parte da história que B.H. Roberts não encontrou nenhuma evidência. Sobre isso, alguns pontos que eu considero assim... John Taylor chegou e falou que dos tiros o pessoal foi ferido e tal, então você não tem muito o que recorrer a isso. Se você recorre a isso, você vai ter que apagar mais da metade do que os profetas dizem e do que é escritura. Que os membros da igreja defendem com unha e dente, cada coisinha escrita. Aí você vai ter que considerar, cara, muita coisa o pessoal falou meio que da boca, meio que sem ter certeza, então é agora. O que é que eu vou considerar? Se tem coisa até que é revelação e eu vou ter que desconsiderar, mas tá aí, ó, mais um estudo que eu posso estar fazendo para saber o que B.H. Roberts estudou e o que ele conseguiu encontrar sobre esse assunto. Uma parte aqui da resposta da investigadora sobre esse comentário, ela falou, para a igreja não interessa o passado do mártir, porque o importante é o momento decisivo do martírio. Sim, é mais ou menos o que eu penso também, porque assim, tá, ok, não foi legal o pessoal chegar lá e matar Joseph, a gente tem que entender que o pessoal estava indignado. Joseph já tinha feito muita coisa e sim, muita pessoa já morreu por conta de Joseph Smith. A mando dele, muita coisa ruim foi feita. Então parece que a igreja tenta passar aquela borrachona nervosa em cima e daí dá aquela frisada legal em cima da morte, daquele momento decisivo que foi quando o pessoal invadiu injustamente a prisão onde Joseph tinha se entregado como um cordeiro. E até dá uma apagadinha em alguns detalhes, por exemplo, né? Não queremos que apareça a arma
Joseph dando tiro, do grito que ele deu na janela, vamos apagar um pedaço, vamos deixar só como se ele fez uma oração ali, estava clamando a Deus. Então é isso que eu não gosto, né? Essa manipulação da informação. Esse episódio aqui, ele tá mais filosofador do que informativo. Quero saber a opinião de vocês, se vocês consideram Joseph como um mártir. Conta aí pra mim nos comentários o que vocês acham que ia ter acontecido se Joseph não tivesse morrido. Ninguém chegou lá, atacou, ele só foi preso e foi para um julgamento, e depois, sei lá, foi liberado, pagou alguma coisa, foi liberado. O que vocês acham que ia acontecer? Como será que seria a igreja hoje se ele tivesse continuado vivo? Bom, tem uma outra questãozinha aqui. No Nosso Legado, sabe o livro Nosso Legado? Tem uma edição de 1996, nem sabia que esse livro era tão antigo. Lá comenta que Joseph amaldiçoou alguns dos guardas ali em Carthage. Mas daí tem uma situação ali que passou uns anos, então 96, né, esse livro. Aí lá em 2007, 11 anos ali depois, a gente tem aquela leva de livros dos ensinamentos dos presidentes da igreja. E, se eu não me engano, começou por Joseph Smith. Será que foi na ordem dos presidentes? Talvez. Em 2007 foi lançado, então, o Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, o livro de Joseph Smith. Só que daí nessa versão aí, quando eles citaram essa parte aí da maldição que Joseph lançou sobre os guardas, eles substituíram isso e colocaram um parênteses, né, com as reticências dentro. Então tá meio confuso. Por que fizeram essa mudança? Provavelmente, né, para manter aquela imagem de santidade de Joseph Smith. Ele precisava o quê? Parecer aquele profeta quase Deus, né, que a gente tem essa imagem dele na igreja. Ele não pode simplesmente parecer como ele realmente era e como a gente realmente lê na história da igreja. Vocês querem um exemplo? Eu vou dar uma lida aqui para vocês então. Vamos ver o primeiro texto ali, o Nosso Legado de 1996. O que está dizendo ali? Uma noite, os guardas estavam escarnecendo dos prisioneiros. Joseph levantou-se de repente e repreendeu os guardas com grande poder. Silêncio, demônios do abismo infernal! Em nome de Jesus Cristo eu vos ordeno que vos caleis. Não ouvirei esse linguajar nem mais um minuto. Cessai vossa conversa, senão morrereis. Ou morrerei eu neste instante. Tá ali na página 51, para quem quiser dar uma acompanhada. Daí a gente tem uma imagem, né, romantizada da igreja, mostrando essa cena, onde está Joseph e seus amigos ali num canto na prisão, e Joseph em pé, empoderado, com a mão esticada, como se fosse Nefe ali, né, quando o Nefe estava lançando o poder dele sobre Lama e Lemuel estava todo assim, rebaixado, com a mão no rosto, se protegendo, e Nefe com a mão esticadona, né? Então é mais ou menos essa imagem que eu estou vendo aqui de Joseph, em pé com a mãozinha esticada, os guardas ali todos com a mão no rosto, se protegendo, como se estivesse morrendo de medo de Joseph. Então foi assim que foi representado. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha então agora no Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, o livro de Joseph Smith, na edição então que é de 2007, página 369. Vamos ver o que está falando ali. Calem-se. Tá, beleza, mudou ali de silêncio para calem-se. Aí depois do calem-se tem parênteses, 3 pontinhos, fecha parênteses. Ou seja, que tinha alguma coisa ali irrelevante que eles resolveram tirar, sabe? Muitas vezes acontece isso e tá ok, porque às vezes a gente quer ler um texto e a gente quer que ele seja produtivo, às vezes tem alguns detalhes que não são relevantes, a gente vai e coloca, né, parênteses, reticências, fecha parênteses, mas é isso, quando se trata de coisa irrelevante para o nosso contexto ali. Agora sim, é muito conveniente para a igreja tirar uma informação dessa e colocar entre parênteses com reticências, porque essa informação vai denegrir a imagem. Então, né, a gente já vê uma desonestidade aqui. Então, o que está ali na reticências, depois do calem-se? Aquela parte, demônios do abismo infernal.
Então, essa parte foi tirada, daí continuou ali. Em nome de Jesus Cristo, eu os repreendo e ordeno que se calem. Não viverei nem mais um minuto ouvindo esse tipo de linguagem. Parem com essa conversa, ou vocês ou eu morreremos nesse instante. Deu uma alteradinha nesse final, mas também nada relevante, né? Eles só reorganizaram a frase. Mas fica muito interessante como eles tiraram aquele xingamento, né? Ou aquela maldição de Joseph. Mas é isso, eu tô dando uma olhadinha aqui em mais alguns sites. Eu vi um site Cosmovisão e Fé. Eu acho que é um site espírita. Eles estão falando sobre Joseph Smith foi um mártir, escrito por Sean McDowell. Tem a mesma informação que a gente já tem, só que ele fez um resumo bem bacana aqui, na verdade. É porque quando a gente lê o resumo fica mais fácil de entender a dinâmica da coisa, né? Por exemplo, ele falou em 1839, Smith e seus seguidores se mudaram para Nauvoo, Illinois. Sob a liderança, a cidade de Nauvoo prosperou. 5 anos depois de se mudar para Nauvoo, que era em 44, né, quando ele morreu, alguns mormons descontentes criticaram publicamente Smith no Nauvoo Expositor por seu comportamento pouco profético. Smith ordenou que o delegado da cidade destruísse a imprensa, mas um dos responsáveis pela imprensa registrou uma queixa. Finalmente, Smith foi acusado de traição pelo estado de Illinois e ele e seu irmão Hiram se entregaram em 25 de junho. Eles foram colocados em uma prisão de baixa segurança, a cadeia de Carthage, a cerca de 32 quilômetros de Nauvoo. Então não era tão longe, 32 quilômetros? O pessoalzinho de Nauvoo podia ir lá, né? Foi colocado a cerca de 32 quilômetros de Nauvoo, junto com seus companheiros Willard Richards e John Taylor. Joseph e Hiram possuíam pistolas contrabandeadas e em 27 de junho de 1844, um grupo de homens armados com rostos pintados... Eu tinha ouvido falar essa história aí de rosto pintado. Interessante. Para não se identificar, será? Ficar mais difícil de identificar? Não devia ter aquelas toucas de bandido, né? Invadiu a cadeia de Carthage e em um curto tiroteio, Joseph e Hiram acabaram mortos. Aí eles comentam até aquela escritura de Doutrina e Convênio 135.4, eles falam, né, a escritura completa ali. Quando Joseph foi a Carthage para cumprir os pretensos requisitos da lei, 2 ou 3 dias antes de seu assassinato, ele disse: "Vou como um cordeiro ao matadouro, mas estou calmo como uma manhã de verão. Tenho uma consciência vazia, ou limpa, de ofensa a Deus e a todos os homens. Morrerei inocente e será dito de mim: ele foi assassinado a sangue frio." Cara, será que Joseph falou isso, cara? Será que ele estava certo de que a casa ia cair para ele? Ou será que quem escreveu deu uma enfeitada? Cara, eu chutaria que quem escreveu deu uma enfeitada. Aí o site levanta várias coisas, como por exemplo o que Brigham Young falou de Joseph. Falou, ele era um cara muito importante para a igreja, ele sim foi um mártir, defendeu a sua religião e tal. Cita algumas escrituras. Aí esse site fala, cara, será que ele foi mártir mesmo? Ele aprontou um monte. Eles dizem assim, como suas ações podem ser corretamente comparadas à de Jesus? É questionável se Smith era inocente das acusações feitas contra ele. Ele havia sido culpado de poligamia, incluindo relacionamento com adolescentes, mulheres casadas. Ele foi acusado de abuso de poder, foi responsável por ordenar a destruição do Nauvoo Expositor. Ele certamente mereceu um julgamento justo, mas não há razão para acreditar que essas acusações foram feitas sem mérito. Aí eles conseguiram achar ali uma citação sobre esse evento do Bill McKeever e Eric Johnson. Vamos ver o que eles falaram sobre Joseph Smith. Ele foi considerado por muitos na comunidade um patife, e foi seu comportamento nojento que criou o conflito quando os editores do jornal o expuseram. Ele foi enviado para a prisão porque era um suposto infrator da lei, acusado de tumulto, e morreu como resultado de um breve tiroteio em que participou, usando voluntariamente a força mortal. Os Mormons são certamente livres para insistir que seu fundador pereceu como mártir.
Mas os fatos levam um observador desapaixonado a uma conclusão diferente. Olha, cara, esses caras falaram bonito. A única coisa aqui é que eu achei um pouco complicado é que eles falaram, que Joseph usou voluntariamente de força mortal, né? Tipo, cara, ele se defendeu. Ele não devia estar com uma arma, mas vamos dizer assim, mesmo se ele não tivesse com arma, os caras só chegassem lá, eles iam matar Joseph de qualquer forma, né? Então, ainda eu não usaria essa questão dele se defender usando uma arma como se fosse uma questão. Não sei se vocês estão me entendendo. Ele aprontou sim, ele não devia estar com uma arma ali, e os caras iam matar ele de qualquer forma, ele tendo arma ou não. Então, né, tipo, foi uma legítima defesa. O problema dessa situação é que a gente tenta ver os dois lados, a gente tenta ver certinho como as coisas aconteceram e expor, mas a gente sabe que na igreja, o que acontece, né? É enfeitado e as partes ruins são apagadas. E você, membronita, me diz o que você acha. A gente pode colocar Joseph na lista de mártir? Por exemplo, limpar nossa mente de qualquer opinião pessoal e colocar ele nessa lista ou não? Você acha que Joseph ia fugir pela janela e largar os companheiros ali? Ou ele estava fazendo outra coisa? O último episodinho do ano aqui, no domingo eu vou estar lançando mais um vídeo então para vocês. Terceiro videozinho dos nossos vídeos antigos. De Natal saiu da Palavra de Sabedoria, né? O próximo domingo aí vai sair sobre a poligamia. Videozinho de 10 minutos. A gente vai ficando por aqui e até o ano que vem.